Olá, está começando mais um bate-papo parlamentar aqui direto do Legislativo Caxiense pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. E o nosso convidado de hoje é o vereador Paulo Périco, do MDB, ele que preside a Comissão de Educação e vai aqui tratar de vários assuntos relacionados à educação e à cultura. De imediato lhe saúdo, vereador Périco, uma honra tê-lo conosco. Obrigado, Fábio, obrigado a todos os ouvintes da nossa TV Câmara, e a gente está aqui sempre à disposição, né, para podermos divulgar o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Vereador Périco, o senhor nos primeiros meses deste ano, até meados de março, ocupou a titularidade da Secretaria da Cultura, ou seja, o senhor foi o secretário municipal da Cultura, depois retornou ao Legislativo, reassumindo o seu mandato de vereador na Casa e a presidência da Comissão de Educação. Um dos pleitos do senhor nos últimos meses também tem sido o aproveitamento de recursos em favor de projetos para o financiamento de práticas culturais, que é uma categoria muito atingida nesse momento de coronavírus, Covid-19, em que não temos eventos abertos ao público, shows, até lançamentos de livros, ou seja, uma série de iniciativas da cultura terminou prejudicada por conta das regras de isolamento social, embora haja lives, transmissões em redes sociais, não é a mesma coisa. E o senhor, então, vem numa insistência junto ao Executivo para melhorar o apoio a projetos culturais a partir do poder público. Eu gostaria que o senhor situasse quem está nos acompanhando neste debate e quais caminhos a comissão presidida pelo senhor pretende adotar. Bom, como tu falaste, o setor que recebeu um impacto muito forte foi o setor da cultura e da arte. E a nossa preocupação é que este venha a ser o último setor, não só a abrir, mas o último setor a começar a operar, trabalhar efetivamente a partir desta, digamos, normalidade do Covid-19. Ora, qual foi a nossa preocupação? A nossa preocupação, não só como secretário da Cultura, mas depois assumindo a nossa Comissão de Educação e Cultura, a nossa preocupação foi continuar trabalhando com esses profissionais para que eles consigam ter recursos financeiros para poderem se manter. Claro, imagino. Porque é um problema muito sério. Porque, veja só, você falou em lives, né? Então tem muitos músicos, muitos artistas fazendo lives. Mas é bom que a gente diga que é importante a live, até por uma questão mental, mas ela não paga as tuas contas. Então, o artista... Muitas até são beneficentes, verdade? Justamente, o artista ele é importante nesta hora, porém, ele não consegue receber absolutamente nenhuma verba, nenhum dinheiro, porque ninguém lhe paga por esta live. Quer dizer, é importante ele tocar, é importante ele fazer lives na sacada do seu apartamento, no pátio da sua casa, que vai para os hospitais, que vai para todas as entidades, porém, do que ele vive? Porque ele não está podendo participar. Não tem recurso de bilheteria, não tem patrocínio, de absolutamente nada. Não. Nós não conseguimos nem abrir a Biblioteca Pública Municipal, que seria pelo menos uma área para as crianças poderem também ter uma atividade cultural. Então esse é um problema sério. E nós, como vereadores e estando agora como presidente da Comissão de Educação e Cultura, nós recebemos várias vezes os artistas. E o que nós propusemos ao Poder Executivo? Nós propusemos, ainda mês passado, como vereador, que do 10º que a Câmara de Vereadores está devolvendo para o Poder Executivo, e o último foi de R$1,5 milhão. Num total de 5 milhões até agora. De reais até agora. Isto mesmo. No segundo mês, que foi a segunda parte do 10º, que foi de R$1,5 milhão, eu fiz uma indicação para o Poder Executivo que 20% ele conseguisse transferir isto para que se criasse um novo Financiarte. Porque, veja só, o nosso atual Financiarte, que foi aprovado aqui pela Câmara... 20% são... Daria 300 mil. 300 mil, mais ou menos. Justamente, por quê?
Porque o que foi aprovado aqui na LDO... Mas isso como uma passado, regra periódica, vereador, ou 300 mil como um repasse isolado? Não, seria um repasse isolado, para que se fizesse um novo projeto de Financiarte com valores menores, para que mais artistas pudessem ter oportunidade de participarem e poderem ter um recebimento de alguma verba, de alguma ajuda. Quando eu falo em ajuda, sim, poderem fazer umas lives, mas que essas lives também eles possam receber para isso. Por quê? Porque esse artista ele é importante intelectualmente, é importante para a questão mental. Nesse momento que as pessoas estão restritas do seu deslocamento, na sua vida normal, mas ele não consegue trabalhar, ele não consegue viver disto. Então, o que nós cobramos também da Secretaria, e a Secretaria já cobrou do Conselho Municipal de Política Cultural, uma lista de artistas, por exemplo, que não têm hoje condições nem financeiras de comprar comida. Então, a Câmara já está fazendo seu trabalho, que não é específico com os artistas, mas a Secretaria da Cultura, através da nossa ajuda, veio esta lista para que a Secretaria faça uma campanha para se conseguir cestas básicas também para esses artistas. Vejam a que ponto que chega, ou que chegou e que chega hoje essa pandemia. Por quê? Por que essa nossa preocupação, Fábio? Porque nós temos em Caxias do Sul, só em Caxias do Sul, 3.500 pessoas que trabalham efetivamente com arte e com cultura. Hoje nós temos 3.500 pessoas que não têm emprego. E não é só o artista, não é só o músico, mas é aquele profissional que trabalha com a sonorização, sim, com o palco, com toda aquela estrutura. Articula toda uma rede que vai se beneficiar daquele evento. Isso, que dá toda aquela estrutura para que aquele evento ocorra. Então, essas pessoas também estão sem emprego. E tem, quer dizer, elas têm sua atividade, mas elas não estão recebendo. Então, dentro da Secretaria, dentro da Comissão de Educação, nós estamos atentos, nós já fizemos 3 reuniões com o Conselho Municipal de Política Cultural, com o COMIC, já fizemos 2 reuniões com o prefeito municipal, fizemos mais 2 reuniões aqui com a comissão, junto com este grupo de artistas, para que a gente possa encontrar soluções para que o município possa lhes ajudar e, consequentemente, eles possam ajudar o município ajudando o cidadão. Então, esse está sendo o nosso trabalho esses últimos 2 meses de uma forma assim, muito intensa, dentro da nossa comissão. Nós não vamos mudar tanto assim de assunto, vereador, mas vamos agregar um segundo enfoque, digamos assim. Numa dessas reuniões pela Comissão de Educação, e nunca é demais dizer que a Câmara de Vereadores não parou. O que muda é a restrição do acesso ao público. Ou seja, os eventos continuam acontecendo, sessões ordinárias às terças e quintas-feiras, a partir das 8h30 da manhã, sempre com transmissão ao vivo do nosso canal 16 da NET e pelas redes sociais. E com esse recurso das redes sociais do Legislativo, Facebook, YouTube, o senhor promoveu pela Comissão de Educação uma reunião aberta do ponto de vista online, todos tiveram acesso e até interatividade. Pelos comentários lá, os convidados respondiam a perguntas e muitos agentes de educação, como a própria secretária municipal da Educação, a Flávia Vergani, diretores, enfim, coordenadores da própria Quarta CRE e por aí afora, vieram aqui debater o formato da educação no tempo de coronavírus, de muitas incertezas. E quem nos acompanha, provavelmente, se pudesse lhe fazer uma pergunta agora, colocaria. E, afinal de contas, as aulas voltam quando, como, o que faremos? Bom, então, gostaria de incomodar, digamos assim, nesse sentido. Fábio, essa é a pergunta que não quer calar. Né? É a pergunta que não quer calar. O senhor que está em contato o tempo inteiro pela comissão, então, o que tem aí? O que nós fizemos? Nós promovemos, pela Comissão da Educação, uma reunião, primeiro, com as escolas privadas. O senhor que é professor de formação também. Isso, apenas 35 anos como profissional e continuo sendo professor. Né? Então sabe que a bronca ela é muito grande. Mas aí está, essa é uma preocupação muito grande, por quê? Porque nós temos 56 escolas estaduais em Caxias do Sul, das 119 que compreendem a Quarta CRE, em 14 municípios, e temos mais de 80 escolas municipais em Caxias do Sul, fora as creches e pré-escolas que atendem educação infantil. Então,
Imagine o que é o grupo de pessoas de alunos, pais e profissionais. Nós nos reunimos com as escolas particulares, trouxemos aqui, fizemos uma live ao vivo com o presidente do Cinep, que a TV Câmara nos ajudou muito, porque ele entrou ao vivo na nossa reunião. Trouxemos um Ministério Público aqui, trouxemos os representantes das escolas particulares e conversamos sobre quais eram as cidades, o que se podia fazer, e um grupo de pais muito representativo que estavam pedindo para que as escolas particulares pudessem dar uma diminuição, um desconto na sua mensalidade, em virtude das aulas só serem online. E algumas escolas nem online, elas estavam fazendo apenas em AD, isto é, sem uma interação professor-aluno, professor-família. Então essa foi a primeira reunião que a gente fez. Na semana seguinte fizemos uma reunião com a secretária da SMED, professora Flávia Vergani, com a coordenadora da 4ª CRE, professora Viviane, e também estiveram aqui 2 promotoras do Ministério Público e também o Dagoberto dos Santos, que é o diretor do PROCON. Então, e aí estiveram quem? Estiveram aí representantes das escolas públicas, onde se discutiu a questão da educação, isto é, quais protocolos, se é possível voltar, se não é possível voltar, como é que está a realidade hoje da educação. Não há um prazo ainda, né? Essa é a questão. A questão é que imaginava-se que se poderia voltar às pré-escolas através do sindicato do Simpré, agora dia 1º de junho, porque as pré-escolas nos entregaram um protocolo todo já muito bem elaborado, na qual eu entreguei nas mãos do prefeito. Tem acontecido aulas à distância, né? Temos que ser justos nesse sentido. Sim. Né? Foi apresentado todo um portal Sim. com planos de aulas. O município apresentou isso de uma forma assim muito bem Os feita. alunos tentam acessar de uma forma ou de outra, então há um acompanhamento, eles não Sim. estão à deriva, digamos assim. Não estão, porque o Estado já vinha trabalhando com isso e foi apresentado nessa reunião, muito bem lembrado, pela SMED, o novo portal que a SMED criou, junto com o material impresso, que logo depois dessa reunião, eu estive lá na SMED falando com a secretária, onde ela nos apresentou o material impresso, que aquele aluno que não tem o acesso à internet, isso é uma realidade educacional do Brasil, se imagina que em Caxias, né? Tem essa dificuldade, eles foram em casa entregar esse material impresso, ou um familiar foi até a escola e o diretor e a diretora entregaram esse material. Então, qual é que foi a preocupação? A nossa preocupação, junto com a SMED, foi de que todos os alunos cidadãos de Caxias do Sul pudessem ter o acesso à educação online, remota ou com material físico, para que continuasse a ter o acompanhamento escolar. Essa é a nossa preocupação, porque muitas pessoas, Fábio, imaginam que ser vereador é apenas fazer leis. Mas não tem ideia do trabalho que nós fazemos aqui nas nossas comissões. Mediação, fiscalização. E nós estamos trabalhando normalmente, e essas reuniões todas foram presenciais. E sexta-feira passada, só para finalizar esse assunto, eu participei de uma live junto com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Hernani Polo, junto com o deputado Carlos Burgo, que fez essa ponte para nós, junto com a presidente do Simpré e algumas diretoras e donas de pré-escolas, e também junto com o secretário estadual de Educação, professor Faisal. Isto é, por quê? Para que a gente discutisse a questão dos protocolos das pré-escolas particulares e que pudessem retornar. Por quê, Fábio e cidadãos de Caxias do Sul? Porque o que nós encontramos, a nossa comissão? As pré-escolas estão fechadas e elas têm toda uma legislação sanitária, processo político-pedagógico, só que nós estamos encontrando as chamadas mães crecheiras em vários bairros de Caxias que estão recebendo crianças e nós não sabemos qual é a condição sanitária, qual é a condição pedagógica, quantas crianças tem naquela casa, nós não temos ideia. Então, nem a SMED, nem a Secretaria de Urbanismo, nem a Comissão de Educação e Cultura da Câmara tem ideia. Então, esse protocolo, para finalizar, nós encaminhamos ao secretário estadual, certo?
para que ele faça uma análise e dessa análise ele possa tomar uma decisão da possibilidade de um retorno para as pré-escolas antes do dia 1º de julho. Mas é bom que se diga, antes do dia 1º de julho só voltam cursos livres, que é por volta do dia 15, de línguas, de informática, de cursos pré-vestibulares. O resto, por enquanto, ainda ficará fechado. Bem, então temos que continuar acompanhando os protocolos de saúde, porque daí é uma questão de saúde pública, enfim, e a própria TV Câmara e os nossos canais, como o site, redes sociais, continuarão atualizando quem nos acompanha. Vereador, eu não interrompi o seu raciocínio, eu vou pedir que de forma bem breve o senhor faça uma saudação final a quem nos acompanha neste momento, ao mesmo tempo em que aparecerão na tela também os seus contatos telefônicos e e-mail, para que quem está nos acompanhando lhe envie críticas, sugestões ou elogios, o espaço ainda é seu. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação dos profissionais da TV Câmara, e especialmente aos cidadãos que nos assistem e que ficam sempre ligados no que nós estamos fazendo aqui. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, é o maior prazer de recebê-los aqui na Câmara de Vereadores. Nesse momento é impossível, mas via telefone, que nós conversamos, se precisar irmos em algum local, nós vamos, porque esse é o nosso trabalho. Não é somente estarmos nas sessões, mas é trabalharmos efetivamente durante todo o dia. Então, um forte abraço aos cidadãos de Caxias do Sul e um especial abraço a ti, Fábio. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Acabamos de conversar, então, com o vereador Paulo Périco, do MDB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.